Boa noite a todos. Bom, um grande prazer estar aqui de volta à quarta de São Paulo, né? Muitos rostos novos aqui. Bom, o Rodrigo aqui já me apresentou e é uma grande alegria compartilhar este momento com vocês e de mostrar e aplicar este sinal da aliança, né, para os nossos amigos. E eu gostaria de fundamentar, né, essa amizade que o Rodrigo tem falado, né, porque, engraçado, porque se não fosse por mim, esse bebê não teria nascido. Mas, no sentido, porque eu ajuntei os dois, né, e também o Theo e a Lorena, né, que estão aqui. Então, como se diz, era uma época assim que a gente procurava namorada, né, mas juntava os outros, mas não conseguia, né. Mas, enfim, aí você age como cumpida. Então, se você está solteiro, é só falar comigo que a gente faz um esforço aí, tá bom? E aí eu batizo, aí você me chama para batizar seu filho, futuramente, tá bom? Bom, é um grande privilégio, né, estar aqui com vocês. Eu gostaria de chamar aqui o Rodrigo, a Tuane, a Ju e o Du também. Isso. Chegando aí. Ah, tá dormindo? Acorda. A Elisa. E direto da tribo de Benjamim. Será que eu posso usar esse microfone aqui sem fio? Não, esse aí não. Isso. É Lucas, né? Ó, Lucas, pode ficar aqui. Bom, eu gostaria de ler com vocês. Aí, a Ju. Que bonitinhos, né? Gostaria de ler com vocês uma passagem que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14. Se você tiver uma Bíblia, por favor, abra aí em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha só, eu vou tentar resumir uma doutrina, né, que na realidade eu teria que ter pelo menos uns 4, 5 domingos para explicar o do porquê nós batizamos crianças. Porque é necessário explicar porque a maioria das igrejas evangélicas, né, protestantes, não batizam, né? Apenas as igrejas mais históricas, reformadas e por aí vai, né? Metodista, luterana, etc. Mas, enfim, por isso que a gente tem que explicar de uma maneira bem breve por que nós batizamos as crianças. Olha só, uma das coisas que nós temos que entender, irmãos, é que quando Deus fez uma aliança com você, essa aliança não foi dividida em várias alianças. Então a coisa não foi assim: Deus fez uma aliança com Abraão, não deu certo. Eu vou fazer uma aliança com Moisés, vacilou. Eu vou fazer uma aliança depois com Davi, porque Moisés não deu certo. Vou fazer aliança agora com Jesus, porque Davi vacilou também muito, né? Então muita gente acredita que Deus ministrou as suas alianças desta forma, não deu certo, vou fazer com Jesus. Só que nós não entendemos dessa maneira. Nós entendemos que a aliança, ela é progressiva. Então ela começou lá em Abraão, e a consumação dela terminou ali em Jesus Cristo.
foi apenas uma evolução dessa aliança, mas é uma única aliança. Não foram várias alianças. Esquece a aliança que eu fiz com Abraão. Esquece a aliança que eu fiz com Moisés. E agora é uma nova aliança com Jesus Cristo. Olha só, nós temos que entender que a mesma aliança que Deus fez com você, Ele também fez com Abraão. É a mesma, só que com princípios diferentes. Lá em Hebreus, diz que Deus, através da sua eterna aliança, né? Se é eterna, é porque não teve começo e não vai ter fim. É uma única aliança, né? E olha só, qual que era o sinal de aliança que o Senhor fez ali para com Abraão? O sinal da circuncisão, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa prática, né? Graças a Deus. Mas olha só, nós, ao invés de circuncidar, nós batizamos. Porque você vai pegar lá na carta do apóstolo Paulo, a circuncisão foi substituída pelo batismo. A circuncisão era a ideia de retirar o pecado. E a ideia do batismo é de limpar o pecado. Vocês perceberam que é o mesmo princípio, certo? Só que diferente, com uma cara diferente. Então, irmãos, se Deus pediu para que Abraão ministrasse o sinal da aliança para os recém-nascidos, significa que nós, como crentes, membros da mesma aliança, filhos de Abraão, herdeiros segundo a sua promessa, segundo Gálatas capítulo 3, precisamos ministrar esta aliança para com os filhos. Essa é a ideia. E olha só, aí você se pergunta, nossa Felipe, mas será que eles estão sendo batizados agora, né? Eu vou pegar a aguinha aqui, aí a alma dele sobe assim, né? Aí já está lá para o céu. Não, gente, não é essa a ideia. A nossa visão não é como algumas igrejas também protestantes, que tem uma visão de que o batismo salva. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que é apenas um sinal de que ele vai ser criado segundo a aliança, não que está sendo salvo automaticamente, ok? Certo? Porque para ser salvo é necessário crer com o coração, ok? E olha só, irmãos, o texto que eu acabei de ler, de 1 Coríntios capítulo 7, vai nos dizer que os filhos são santos, separados. A ideia aqui da palavra santo é na ideia de ser separado. Não é que eles estão sendo santificados aqui. A restauração da imagem de Deus sendo feita ali neles. Mas na ideia de que eles são separados. Deus vê o Benjamim e a Elisa de uma forma diferente. Ele não vê o Benjamim e a Elisa como os filhos das pessoas que não entregaram a vida para Cristo Jesus da mesma forma. Quer dizer que ele não ama as outras crianças? Claro que ele ama, mas ele tem um amor especial para com eles. E é por isso que eles estão recebendo este sinal de aliança. E aí, mais para frente, se espera que o Benjamim e a Elisa abrace as promessas da aliança. Absorva as promessas da aliança com a profissão de fé. É essa a ideia. Tudo isso eu expliquei para quê? Para dar um peso maior. Não é um sinalzinho, não é apenas porque é a tradição da igreja. Não, porque sempre foi assim. Não, isso daqui carrega um peso enorme. Um peso de responsabilidade enorme. Os pais estão jurando perante a comunidade que vão criar os seus filhos perante as promessas e a aliança de Deus que começou lá em Abraão. Isso é maravilhoso, né? Isso não tem preço, isso não tem preço. Então, é algo extraordinário que nós estamos presenciando aqui. E eu gostaria agora, neste exato momento, fazer uma oração para que o Senhor possa consagrar e abençoar aqui a gente neste momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te pedimos para que o Senhor nos abençoe,
para que o Senhor receba a Elisa, Senhor, e o Benjamim, que o Senhor possa ministrar o coração deles profundamente. Consagre, Senhor, estas duas crianças para o teu reino, e que mais para frente eles possam abraçar as promessas da aliança, Senhor, receberem, Senhor, as promessas feitas ali, Senhor, com Abraão, Senhor, em nome de Jesus. E nós te pedimos para que o Senhor esteja cada vez mais usando a Ju, a Ju, Senhor, o Rodrigo e a Tuane, Senhor, para serem missionários na vida deles, Senhor, para que possam, Senhor, ministrar ao corações de seus filhos e criar, Senhor, segundo as tuas promessas, o teu conselho, o teu amor e a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este sinal que o Senhor estabeleceu e deu para o teu povo, para que assim possamos crer em Ti, Senhor, com maior profundidade, Senhor, e sempre se lembrar de que o Senhor tem um relacionamento inquebrável com a gente, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu vou fazer agora algumas perguntas, e agora vocês são testemunhas do que eles vão responder, inclusive aí se tiver acho que não sei se precisa de microfone, né, porque é só uma questão de sim ou não, mas espero que seja sim, né. Então, vou fazer algumas perguntas e os pais vão responder, ok? Vão responder. Vamos lá. Rodrigo, Tuane, Ju e Du. Vocês creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Dá bem, né? Creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Creem no Espírito Santo, em uma só Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Prometem que, se o Senhor Deus conservar a vida do filho de vocês até a idade da razão, vão instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada na Escritura? Prometem ensiná-lo a ler para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Prometem ler a Bíblia com ele e trazê-lo à igreja com frequência, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Está prometido, certo? Está prometido. Amém, irmãos, amém. E estas promessas são promessas valiosas, são promessas divinas e que com certeza está gravado no coração de Deus, promessas de aliança. Amém? Amém. Receba então o batismo. Vamos, por favor, vem aqui primeiro o nosso irmãozinho Benjamim. Aí, Benjamim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aí, Elisa, vou tirar um pouquinho, pode colocar bastante? Elisa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Eu acho que foi demais, né? É para garantir, né? Para garantir que está sendo certo. Ah, beleza. Agora eu vou chamar a Sara, a Saf, Jussara.
que vai dar um presentinho aqui para eles. Pode? Boa noite, queridos. Nós temos um hábito, quando há batizado, da gente oferecer a primeira Bíblia para os bebês. Então, a SAF vai fazer isso, mas eu queria ler um versículo de Provérbios 22:6, porque foi falado aqui ao público, e eu queria dar uma palavra aos pais. Provérbios 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deva andar, e ainda quando for velho não se esquecerá dele. Então, no contexto de ensinar os filhos para que eles cresçam adequadamente, é importante que a gente cuide deles como se cuida de um jardim, né? No jardim a gente vai nutrir, quer preparar a terra, vai encorajar, quer regar e vai também podar, vai disciplinar. Então, que nós possamos, que os pais possam ter essa consciência, né, de cuidar, regar, podar quando precisar, nutrir, que é regar, né? E que tem alguns cuidados, como orar sempre para Elisa, né? Porque ela precisa da cobertura de oração de vocês, ela vai se tornar uma adolescente um dia, vai tomar, e o bem também, vai tomar decisões por eles mesmos, eles precisam estar cobertos pela oração de vocês, e que vocês possam ser exemplo, porque eles vão andar no caminho do Senhor, como diz o versículo, mas essa responsabilidade, esse compromisso é dos pais. Os pais precisam ensinar os filhos no caminho que eles devam andar. Então, que nós possamos, como pais, entender isso. E a Bíblia, depois desse comando de compromisso, ele tem uma promessa. Porque ainda se desviarem, mas quando forem velhos, eles se lembrarão do Senhor. Então, se algum pai ou alguma mãe tem filho aí que está fora do caminho do Senhor, pode ficar tranquilo e confortado, porque o Senhor prometeu que se você ensinou e semeou, ainda quando eles forem velhos, eles vão se lembrar dessa lição e desse ensinamento, amém? Aí vocês perderam uma festa, porque a gente entrega a Bíblia e faz festa. Aí não vai ter festa, porque tem pandemia, né? Amém, né? Só gostaria de fundamentar, é um grande privilégio. Eu agradeço por terem me convidado. A Ju e o Du, que nós temos uma amizade recente, né? Mas parece que parece que tem uns 10 anos de amizade, né? E a Tuane, você já sabe, né? Mas enfim. Agora o Du, né? Eu gostaria de chamar. Sim, o Du irá fazer uma oração e terá um testemunho também. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de poder falar contigo. Muito obrigado, Pai, pelas pessoas que estão aqui nessa noite. Que o Senhor fale a cada coração. Que todos saiam daqui alegres, que todos daqui saiam satisfeitos em ouvir a tua voz, a tua mensagem. Estamos aqui somente para te adorar, Deus. Agradecer pela vida. Muito obrigado por essas crianças que o Senhor preparou para nós. Possamos sim cumprir com nossas palavras de ensiná-los no caminho correto, ensiná-los a tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo, pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos, pelo que tu és. Amém. Bom, vou começar. Boa noite, igreja. Bom, eu vou começar um ano antes, em 2018, em que eu estava em um aconselhamento, e nesse aconselhamento falando sobre casamento, sobre filhos, e aí eu falando para a pessoa que eu queria dar uma enrolada, esperar para ter filhos, mas essa enrolada que eu dizia era postergar o quanto eu pudesse, porque eu não sabia mais se eu queria ter filhos, eu não sabia mais se eu queria viver a maternidade, mas eu sempre soube que o grande sonho do Du era ser pai.
E aí a pessoa que estava me aconselhando disse, você está mentindo para o seu marido e você não pode continuar a mentir para ele. Você precisa tomar uma decisão, tentar largar os seus medos e conversar com seu esposo. E aí nós conversamos, mas ficou em aberto. Em 2019, meio que sem querer, eu engravidei a primeira vez. E nós descobrimos bem no início a gestação. No primeiro exame a gente só conseguiu ver o saco gestacional, não foi possível ver o embrião ainda, mas até então era normal. E aí, depois de um mês, nós fomos fazer o exame de rotina para determinar o tempo da gestação. Mas quando nós fizemos esse exame, o médico ali examinando, em silêncio, e eu já com a sensação de que tinha algo errado. E ali o médico disse assim, olha, você não tem mais embrião. Ele usou um termo técnico que poderia se tratar de uma gestação molar. E ele disse assim, olha, vão para o hospital para ver o que vai ser feito. Naquele momento eu já comecei a chorar desesperadamente. O Du demorou um tempo para cair a ficha, e quando caiu a ficha ele chorou bastante também. E eu lembro que o caminho para o hospital foi um caminho longo, em que eu ouvi uma música que diz que Deus tem infinitamente mais para fazer. E eu orava e falava assim, Deus, a minha vida está entregue a Ti. Se o Senhor quiser que eu chegue no hospital e esteja tudo bem, o meu bebê vai estar bem. Mas se não for, que seja feita a Tua vontade. Nós chegamos na maternidade, demos de cara com mães saindo com seus bebezinhos e aquela sensação de que eu não sabia o que ia acontecer. Enquanto esperávamos para sermos atendidos, nós estávamos na frente de uma parede, e atrás ouvíamos o batimento de um neném, então uma mãe ouvindo os batimentos do seu filho, e aquela sensação horrível. Por fim, o médico examinou, disse que eu precisaria ficar internada e passar por uma curetagem, e foi isso que aconteceu. Que também foi uma sensação para mim muito ruim. Eu fiquei na sala de espera durante umas 4 horas, quando subi para fazer o procedimento, e eu ouvi 4 nenéns nascerem. E eu estava ali para retirar o meu neném. Para algumas mulheres, o aborto, principalmente no primeiro trimestre, é uma tentativa que não deu certo. Mas para nós, foi um filho que se foi. E foi algo que eu precisei tratar, porque era um sentimento de luto que eu não entendia. Eu não tinha conhecido, eu não tinha pegado nos braços, mas era uma perda muito grande. Bom, eu orei a Deus e falei assim, Senhor, se o Senhor permitir, na próxima vez que eu engravidar, que eu consiga descobrir com mais tempo de gestação, para não ficar nessa angústia. E se por um acaso eu tiver que passar por uma outra perda, que seja de forma espontânea, eu não quero ficar internada de novo. Passados-se 9 meses exatos, em 2020, eu engravidei de novo. E fizemos a ultrassom. Eu estava dentro do primeiro trimestre, então Deus falou assim, não, você vai descobrir cedo, e essa é a minha vontade. Nós vimos o embrião, mas não ouvimos o batimento. Por ser muito novo, o médico falou que poderia ser normal, mas que eu tinha tido um descolamento, e para ficar tranquila em casa, esperar para retomar os exames. Depois de uma semana, iniciou-se um sangramento, e eu acordei já com uma sensação de útero vazio. E eu olhei para o Du e falei assim, não vai acontecer. Ele, não, vamos orar, o bebê tá aí, a gente viu. Eu falei assim, vamos orar, mas não vai acontecer. E aí o sangramento foi intensificando, na sexta-feira fomos para o hospital, fiz os exames, o médico mesmo assim pediu para a gente esperar mais um pouco. No sábado nós fomos na casa dos meus pais, e aí quando nós chegamos na casa dos meus pais, eu deitei no sofá e o Du falou assim, vamos subir para dormir? Aí eu falei assim, não, vou ficar aqui embaixo. E a minha sensação era, daqui eu já vou direto para o hospital. E foi o que aconteceu. Às 2 horas da manhã de domingo, eu acordei com muita dor, com um sangramento muito forte, e fomos direto para o hospital. E o Du a todo momento, não, a gente viu o embrião, a gente viu o nosso filho, então vai dar certo. Mesmo que tenha tido sangramento, vai acontecer alguma coisa. Mas ali eu estava esperando em Deus. E quando nós, depois de termos feito todos os exames no hospital, entramos e a médica falou assim,
você já expeliu tudo, não tem mais nada. Agora você só vai tomar uma injeção para ajudar a fechar o colo do útero. E ali a gente entendeu que foi isso. E foi o nosso segundo bebê, apesar de tão pequeno. Nós voltamos para casa, nós mandamos mensagem para Tuane e para o Rodrigo. E aí dormimos, né? Chegamos em casa no domingo, acho que umas 7 horas da manhã. A gente dormiu e eu acordei com o Du chorando bastante. Acho que foi a perda mais difícil, né? Dali a Tu e o Rô chamaram a gente para vir para cá, para a gente não ficar sozinho. E para a gente foi muito importante. Naquele domingo foi um domingo em que nós participamos do culto online, em que o Du cantou. E que literalmente nós entregamos um culto a Deus com o coração partido. Eu fisicamente muito mal ainda. Mas nós sabemos que Deus estava ouvindo as nossas orações e que Deus estava ali no meio do sofrimento conosco. E nessas duas perdas que nós tivemos, duas coisas que Deus tratou diretamente em mim. Uma foi o desejo novamente de ser mãe. Não pelo Du apenas, mas por mim. E Deus ele veio tratando depois os medos da maternidade. E ele veio tratando de formas que a gente não sabe nem explicar, mas ele veio tratando de forma sobrenatural. Ele veio tratando muitas coisas no nosso casamento, não que a gente estivesse para se divorciar, mas casamento precisa sempre de um tratamento. E essa frase, Deus muitas vezes não nos livra do sofrimento, mas Ele se coloca no meio dele. E se a gente permitir, Ele faz grandes coisas em nós e através de nós. Isso foi o que ficou muito gravado dentro de mim. E aí, sem a gente esperar muito, no final de 2020, nem imaginávamos, descobrimos no começo de 2021, eu estava grávida do Ben. E foi um início de gestação muito difícil. Eu não consegui nem falar pro Du, olha, eu tô grávida. Não, eu falei assim, ó, não posso tomar Coca-Cola. Ele, por quê? Aí eu olhei assim, ele, você tá? Eu, deu positivo o teste. Mas vamos ver, né? E antes da gestação do Ben, eu fiz uma oração a Deus que foi a seguinte. Nós dois sempre tivemos o desejo de termos filhos biológicos e adotivos. E eu orei a Deus e falei assim, Deus, o meu corpo pertence a Ti. Se por algum motivo que não cabe a mim saber, porque o Senhor é dono de todas as coisas e a Ti pertence, o Senhor achar que para nós, o Senhor quer que nós sejamos apenas pais de filhos adotivos, que assim seja feito. Mas se por um acaso for da Tua vontade que eu gere um filho, que a Tua vontade também seja feita. Então, meu corpo pertence a Ti e faça segundo a Tua vontade. E aí, no final de 2020, para começo de 2021, descobrimos o bem. Não foi fácil o início. Foram momentos de fazer ultrassom a todo momento, pensando que a gente ia fazer o exame, que ia dar alguma coisa ruim. Mas Deus, Ele se manteve conosco. E aprendemos também a andar diante do medo, diante do pavor, diante do sentimento de morte, às vezes. E Deus, Ele foi nos ensinando de que não adianta ter medo, mas o medo vem. Mas a gente precisa descansar e esperar em Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. E Ele sabe o que faz e o porquê faz. E muitas vezes Ele não vai dar a resposta do porquê. E não cabe a gente questionar, apenas descansar nele. Eu vou demorar, tá bom? Rapidinho. Mas, só complementando, antes do Ben nascer, eu vi a mão de Deus, ali, Deus com a gente todo o tempo, onde Deus começou a trabalhar nossos corações, mesmo em meio à dor, mas foi necessário passar pela dor. Não sabíamos passar por algumas frustrações, porém, em meio à pandemia, participei de um estudo, de um livro chamado O Silêncio de Adão, já fica a dica, o qual Deus trabalhou muito no meu coração para voltar um pouco lá atrás, lá do início, desde o ventre da minha mãe, de alguns porquês. Mas eu vi Deus tratando a minha vida em particular, como homem, Deus tratando eu como filho, como marido, revendo muitas coisas que eu precisava mudar.
eu precisava rever muitas coisas. E foi onde eu entendi, falei, Deus, eu estou sentindo a Tua mão, eu estou sentindo o Senhor trabalhar na nossa vida, fazendo que a gente amadureça. Só que passar por isso em meio à dor, ninguém quer passar. Mas foi onde Deus permitiu, mas Deus estava conosco ali, mesmo na dor. E quando a Ju engravidou do bem, eu não esqueço da oração, coloquei as mãos na barriga dela, com as incertezas, né, porque era muito no começo. A minha oração foi, Deus, o Senhor é quem dá a vida. Se o Senhor permitir que essa gestação vingue, amém. Se não for, amém. Mas nos ajude, porque a gente não aguenta. Pela terceira vez, mas o Senhor sabe o desejo do nosso coração. Mas eu não quero que o bem, que na verdade a gente não sabia se era o bem, mas que esse bebê não esteja em primeiro lugar na nossa vida, mas que Deus esteja em primeiro lugar. E o Senhor quem dá a vida. Então, se for da tua permissão, amém. Mas tivemos que tratar muitas coisas e nosso relacionamento mudou muito. Ficamos muito mais unidos. Então, Deus estava em todos os momentos, né? Mas foi muito doído. Mas assim, talvez você que está em casa, você que está aqui hoje, tem um desejo muito grande. Ore a Deus e veja qual que é a vontade dEle. Porque se a nossa vontade estiver acima da vontade dEle, pode ser que não dê certo. E a nossa dependência tem que estar em Deus. Eu quero cantar uma canção, não sei se eu vou conseguir, mas que eu ouvia todos os dias indo para trabalhar. Que onde eu ouvia a voz de Deus falando comigo. De diversas orações que eu fazia ali na minha cama e onde Deus me confortava. Eu vou tentar cantar essa canção. Espero que fale com você também nessa noite. Mas cantando em forma de gratidão pela vida do bem. Obrigado, Jesus.